dessas delongas, eu discordo do Flavinho. Isso aí, muito gosto. Passou pano na amêndola. Tá, ele e o amigo dele que fica lá em cima estão cheios de passar pano. João tá assim também. Eu mandei uma mensagem no Instagram dele lá. Ele tá assim, João tá assim. É um pano de presente. Eu acho que teve sim, pelas circunstâncias do jogo. O Flamengo, como o Flavinho falou, eu concordo, não jogou bem, não teve uma das suas melhores atuações do ano, ou acho que pode ter sido a pior atuação do ano do Flamengo. Perfeito. Claro que tem a altitude, tem a estreia na Libertadores, é um jogo que é totalmente diferente do que ele vinha jogando, mas depois que fez o gol e teve um jogador a mais na partida, eu acho que por essas circunstâncias, o Flamengo sim podia ter saído de lá com uma vitória, e o empate tem sim um sabor de derrota. Não é forte não, e eu concordo. Para mim foi o pior jogo do Flamengo na temporada, mas antes de fazer uma análise eu não posso esquecer que o Flamengo atuou numa altitude. Sim. Querendo ou não, isso vai atrapalhar. Mas eu vou dizer aqui que o Flamengo jogou mal só por causa da altitude? Não. Fala, nação rubro-negra! Sejam todos muito bem-vindos. Galera, nesse vídeo você vai acompanhar a imprensa, né, falando ainda, repercutindo sobre a situação ali do empate do Flamengo na Libertadores. Afinal de contas, o Flamengo, né, tem que aproveitar ali com esses erros cometidos e tirar, né, algum exemplo ali do que não fazer, né? E lembrando que o Flamengo no meio de semana, agora no próximo meio de semana, terá aí o confronto contra o Palestino. Tem que fazer tudo diferente, tudo bem, que agora será no nível do mar, né? Será no Maracanã, e aí, claro que a história muda muito, mas alguns erros táticos o Flamengo acabou cometendo e não poderá cometer novamente, e a imprensa repercutiu sobre isso, e é claro que nós vamos acompanhar o que eles falaram, né, sobre algumas escolhas do técnico Tite, beleza? Vou deixar os créditos aqui pra galera dos Donos da Bola Rio e também ali pro canal SBT Rio. O link deles estará aqui na descrição desse vídeo. Sem mais delongas, vamos acompanhar o que eles falaram sobre o nosso Flamengo e sobre o empate contra o time do Milionários. Roda aí, produção! O empate de ontem teve mais sabor de derrota, Flávio Amêndola, pro Flamengo? Muito boa tarde, Bigode. Boa tarde, Getúlio Vargas. Boa tarde, Fernandão. Boa tarde, todo mundo que tá acompanhando a gente em casa. Não. Não teve, não. Tá passando paninho? Pelo contrário. Quer que eu pegue o paninho do Paulinho? Eu acho que se a enquete fosse o empate com um jogador a mais teve sabor de vitória, eu colocaria que sim. Porque ontem o Flamengo esteve muito mais perto de perder do que de ganhar. Sério? Absolutamente. E a defesa que o cara fez no chute do Bruno Henrique com 5 minutos? E o gol do Vinha? E a bola na trave do Milionários? 2-1? Mas aí, no segundo tempo, tiveram várias oportunidades. O Milionários teve mais oportunidades do que o Flamengo. Milhões de chances. Milhões. Milhões de chances. Então, o meu voto é não. Não teve sabor de derrota, porque o Flamengo esteve muito mais perto de perder do que de ganhar. Eu acho que, no fim das contas, o empate foi um bom resultado. Foi um bom resultado. Porque, se a gente for parar para observar, se tivesse que ter um vencedor no jogo, não seria o Flamengo. Muito bem, esse é o nosso Bigode de Nescau, Bigodão caminhoneiro. Você avisou, hein? Bota aquela, Pedrinho, você avisou. O Bigode avisou. Você pode ir lá no Instagram dele agora, @Flávio Amêndola. Inclusive, faltam 2 mil para chegar a 50 mil, tá? Vamos fazer essa campanha agora. Porque dá pra pegar um contratinho aí, agora o negócio de bet aí, hein? Aí, Betinho. Quem quiser. Eu quero bigode. É isso aí. 50 mil. Então, gente, por favor. Pô, o moleque tá aqui todo dia aturando vocês, eu, o Fernandão. Não que ele mereça alguma moral, não. Mas segue o moleque aí, entre na arroba do Flávio. Tá liberada. Tá livre. Tem Liberada. selinho azul? Tem o seu azul. Então pronto. O que é, João? O que é, João? Tá, a arroba do Amêndola tá na tela aqui. Eu nunca acerto aqui, ó. Aí, boa. Segue o Amêndola aí. Fernando Santos 04. Fernandão 04. Fernandal 04. Fernandal. E Getúlio Vargas, olha aqui, ó, o senhor avisou. Avisei. O senhor avisou do jogador rapidinho, que foi o que deu o come, né? Não, foi o que fez o gol, Daniel Ruiz. Fez o gol, mas também pegou sozinho dentro da área. Não veio também, não. Não, foi mole. Não, ainda Pegou dominou errado, sozinho, deu dominou na com a janela. canela. E quase que ele perde o gol. Isso aí. Quase que ele Quase que perde. o Rossi pega. Fiquei triste porque acabou a sequência do Rossi. É. Isso é verdade. Eu fiquei mais tempo que o Rossi sem tomar gol. Completa, vai. Eu, Getúlio Vargas, fiquei mais tempo que o Rossi sem tomar gol no Flamengo. Passou quantos anos sem tomar gol? 3 temporadas, 4 temporadas sem tomar gol.
É sério, Fernandão, não joguei nenhum jogo. Eu não tinha como tomar gol. Fernandão, o empate ontem, com um a mais, teve sabor de derrota pro Flamengo, sim ou não? Quando tu ia pro gol, o cara acertava onde? Na gaveta. O Jonathan falava o quê? Rapaz, olha você. Chama gol, macho. E quando a bola passa aí, o GV e o Wilson tem um buraco debaixo do braço. Os caras têm que botar a rede aqui, né? Desculpa, gente. Um beijo. Eu amo o Jonathan. Tem que trazer o Jonathan aqui. Pô, ele... Espera um dia que ele vier de carro. Você sabe por que o Jonathan não veio nem no Mundo GV, nem no Donos da Bola ainda? Jonathan Volante? Sei, claro. Porque ele não anda de avião. É mesmo? Ele não anda. Durante o Flamengo, na nossa época, ele ia chorando no avião, o Toró falando que ia cair, o Júnior falava assim, cara? Avião fuma? Porque aqui tem uma fumaça na asa. Ele, pelo amor de Deus! Cara, era exato. Jogo em Campos, a gente ia naquele aviãozinho teco-teco de Santos Dumont, ele ia de ônibus. É verdade. Jogo perto, ele ia de ônibus. Sério? Loucura. Ele veio de Fortaleza pro jogo do Zico, jogo das estrelas. De ônibus. De carro. De carro com a esposa, ainda botou as duas filhas pra vir junto. De carro. Ou seja, levou 6 meses. Não, voltou agora, tem 2 semanas que ele estava aqui. Veio com a mãe, só que dessa vez trouxe a mãe, veio de carro. Um evento que ele tinha aqui da empresa que ele trabalha e voltou. Ai. Beijo pro Jonas. Um beijo. Pará. Vamos lá, e aí? Um beijo pro pessoal que nos acompanha. Sim. Pra galera que tá com a gente. Boa tarde, Getúlio Vargas. Tudo bem? Boa tarde. Depois dessas delongas, eu discordo do Flavinho. Isso aí. Muito gosto. Passou pano, amêndola. Ele e o amigo dele que fica lá em cima estão cheios de passar pano. João tá assim também. Eu mandei uma mensagem no Instagram dele lá. Ele tá assim, João, tá É assim. um pano de presente. Eu acho que teve sim, pelas circunstâncias do jogo. O Flamengo, como o Flavinho falou, eu concordo, não jogou bem, não teve uma das suas melhores atuações do ano, ou acho que pode ter sido a pior atuação do ano do Flamengo. Perfeito. Claro que tem a altitude, tem a estreia na Libertadores, é um jogo que é totalmente diferente do que ele vinha jogando, mas depois que fez o gol e teve um jogador a mais na partida, eu acho que por essas circunstâncias, o Flamengo sim podia ter saído de lá com uma vitória, e o empate tem sim um sabor de derrota. Não é forte não, e eu concordo. Para mim foi o pior jogo do Flamengo na temporada, mas antes de fazer uma análise eu não posso esquecer que o Flamengo atuou numa altitude. Sim. Querendo ou não, isso vai atrapalhar. Mas eu vou dizer aqui que o Flamengo jogou mal só por causa da altitude? Não. O Flamengo jogou mal por muitas coisas, muitos motivos. O Tite, na minha opinião, escalou o time mal. Além de ter escalado o time mal, ele insistiu em vários erros durante a partida que ele poderia ter alterado. O Flamengo foi mal, coletivamente, individualmente falando. Eu não consigo salvar nenhum jogador ontem. Nenhum. O Pulgar, em determinado momento, ele fazia até um bom jogo. Só que aí, nos minutos finais, ele foi e deu mole no gol do time adversário. Então, querendo ou não, uma falha crucial para o Cadê o gol definitivo. que o Pulgar errou? Pra você foi o Pulgar também, Pedrosa? Eu vou deixar você falar. O Rossi, ele força o passe, Que eu sei que você pra não tentar a concorda. saída de bola. Eu achei até que ele erra nessa forçada de passe. Mas o Pulgar perde a bola e além dele perder a bola, ele toma um bote que ele não pode tomar. Ele vai de primeira, foi fácil pro Rivaldo, que entrou no meio da partida, conseguir fazer o corte e servir o Ruiz, e o Ruiz empatou o jogo. Por Fala, exemplo, Vini. o lado esquerdo do Flamengo ontem foi terrível. A começar com o Davi Luiz jogando, e outra, só uma justificativa que ontem a gente falou que o Fabrício Bruno poderia ser poupado. A altitude atrapalhou o Léo Pereira e o Léo Ortiz também. Pedrosa, você acha que a culpa é da altitude ou acha que foram erros defensivos do Flamengo mesmo? A gente não pode nunca não levar em consideração a altitude. Mas pra mim, ontem o Flamengo fez uma partida ruim coletivamente e individualmente. A começar pelo Vinha. Pra mim, o primeiro tempo do Vinha foi terrível. E não só pelo gol perdido, que pra mim foi gol perdido, aquilo ali não tem justificativa. Ele Não tava tem, sozinho. cadê? Põe na Não tela tem. aí, ô Pra mim, não tem Cris, justificativa. o gol que o Vinha perde. Pra mim, Pode ele tava falar, inteiro na Pedrosa, bola, o que acha. ele não consegue ajeitar o corpo, bate com a direita, mas um jogador profissional, ele tem que ter condições de chutar com a perna que não é dominante. Ele tava cara a cara e até mesmo se ele não quisesse chutar, tinha o Pedro atrás dele que muito provavelmente conseguiria fazer o gol. Diferentemente do Vene, eu acho que eu salvo 2 jogadores do Flamengo. O Arrascaeta, que desde o início da partida tomou as rédeas, chamou o jogo para si, tentou fazer bons lançamentos, jogou entre linhas ali onde o Milionário estava dando espaço, e o próprio Pedro, que eu concordo plenamente que não deveria ter saído da partida. 71 minutos que ele foi substituído. Era o cara que segurava a bola, era o cara que em um momento ele poderia conseguir fazer o gol pela qualidade técnica dele, e é o melhor jogador do Flamengo em 2024. Eu não sei se foi uma questão física, porque ele vem jogando Sim. muitos jogos, mas em leitura de jogo, eu nunca teria tirado o Pedro. Então eu vi, pra mim é gol Tá perdido. aí, ó, o não gol tem nem- do que o Gente, Vinha perdeu. Não Cadê? tem como, não Aí, tem pode como. Nesse soltar, caso aí não é Cris. altitude, Obrigada, não. Cris. Faltou a atitude Faltou mesmo. Não, tem qualidade mesmo. Faltou, mas fica tudo muito diferente. São 4 minutos, gente.
Pra você pegar o tempo das coisas com a bola, dá uns 10 minutinhos. Eu não consigo chegar até Vocês o sabem que eu sou contra a altitude, né? Vocês sabem disso, Eu acho que ele perdeu o gol, então, ele não deveria ter perdido. Tendenciosa a olhar por esse lado. Fala, Pedrosa. Até os 15 minutos o Flamengo fez até uma boa partida no sentido de criar chances, criou uma com o Bruno Henrique nesse caso aí, depois o próprio Bruno Henrique jogando pela direita conseguiu finalizar e saiu um escanteio pro Flamengo. Só que depois o Milionários, que veio com uma formação diferente, ele utilizou o Castro, que é o artilheiro da equipe que estava com lesão, jogou com 2 atacantes lá na frente, explorou muito essa má partida do Vinha e no segundo tempo o Ayrton Lucas já deveria ter entrado, na minha visão, no intervalo. Então isso também continua deixando o Flamengo vulnerável. O Flamengo acha um gol em um momento em que o Pulgar toma uma decisão errada num chute, a bola sobra para o Arrascaeta e ele consegue sofrer o pênalti claro, bateu muito bem o Pedro, 1-0 Flamengo. E aí o que você tinha que fazer? Controla o jogo. Ele mexe muito bem no sentido com a mais, né? De tirar o Igor Jesus e colocar o Alan. Eu acho que o Flamengo melhorou no segundo tempo por conta dessa substituição. Não é que o Igor Jesus esteja ruim não, tá? Mas ele não estava fazendo uma boa partida. Então nada de queimar moleque e nada de crise no Flamengo também não. Mas o Tite demorou a tirar o Vinha, o Tite tinha que ter um controle maior e continuar tentando fazer o segundo gol. Em uma bola, erra o Rossi, erra o Pulgar, para mim, não só no domínio, mas também no bote. É patético, digamos assim, o jogador do calibre dele não pode dar aquele bote ali de primeira. O Rivaldo, que tinha acabado de entrar junto com o Ruiz, consegue fazer o gol. E aí o Milionários, mesmo tendo 1-1 e 1 a menos no campo, continua tentando fazer o gol. Inclusive teve outra oportunidade. Então, taticamente, coletivamente e individualmente, eu vi um jogo muito ruim do Flamengo. Então tá aí, né? Realmente é um jogo pra esquecer, tá? Cara, sinceramente, eu acho que foi um empate com sabor de derrota, sim. Pela circunstância que estava acontecendo no jogo, o Flamengo vencendo com um jogador a mais, e você poderia, né, ter trazido os 2 pontos. Mas se você parar pra analisar, olhar a rodada como foi, o Palmeiras empatou, né, o Grêmio perdeu, o próprio Fluminense também empatou. Então você olhando, né, pro cenário geral, os times brasileiros, né, que claro, vai disputar ali até o final ali as competições, principalmente essa competição da Libertadores, não foi um resultado ruim, galera, sinceramente, tá? O empate, mesmo tendo 1 ponto, né, sendo um jogo na altitude contra um time que a gente sabe que todos que jogarem ali terá problemas, eu acho que valeu a pena esse 1 ponto. Mas, volto a dizer, é um empate com sabor de derrota, porque o Flamengo tinha um jogador a mais e também, né, tinha um gol ali no placar, beleza? Então é isso, galera, eu vou deixar aqui os créditos, tá, pro canal SBT Rio e também ali pros donos da Bola Rio, tá? O link deles estará aqui na descrição desse vídeo. Vou pedir a você que não é inscrito no canal, se inscreva no canal, ativa a notificação no sino e, é claro, deixa aí o seu like, ajuda demais o crescimento do nosso trabalho. Daqui a pouquinho eu trago mais novidades aqui, mais conteúdo pra vocês. Isso aqui, ó, isso aqui é a nossa paixão, isso aqui é nosso amor. Fui, nação!